São Cristóvão ficou muito conhecido como Pau de Arara. Por que Pau de Arara? É fácil a gente explicar. Porque o pessoal, quando se deslocava do Nordeste para o Sudoeste, vinha naqueles caminhões. E aqueles caminhões eram conhecidos como Pau de Arara. Vinha mutuado, Né? de pessoas, é isso? Vinha muita gente, veio muita gente para Cabo Frio, porque nós não tínhamos mão de obra. Né? E com a implantação da Álcalis, nós precisamos, naquele momento, de mão de obra do peão, sabe? Para ajudar na implantação, né? Nas fundações da Companhia Nacional de Álcalis. Então, vinha aquele pessoal e as autoridades, naquele momento, para alojar esse pessoal todo, alugavam casas, né? Várias casas foram alugadas, fizeram alojamentos, o Arraial do Cabo, por exemplo, houve um surto de crescimento no Arraial do Cabo em função, primeiro, da vinda desse pessoal e também pelos aluguéis das casas, né? Alugava-se casas praticamente... foram inúmeras as casas para absorver esse pessoal todo, para alojar esse pessoal todo. Um crescimento todo, desordenado. Daí partiu a necessidade de termos na cidade loteamentos. Né? E o governo, na época, reservou várias áreas, como São Cristóvão, por exemplo, lotearam e os lotes foram doados para que as pessoas fizessem suas casas e ficassem residindo em Cabo Frio. Ô Francisco, uma pergunta. No começo do nosso papo, você falou que seu pai tinha um medo, aí tinha um monstro que está vindo. O monstro era o turismo. Era esse acontecido aí. O monstro era o turismo. Várias vezes ele dizia para mim: meu filho, nós estamos prestes a sofrermos uma transformação. Né? Uma transformação, e essa transformação vai alterar completamente os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa vida vai mudar completamente. E eu, jovem, muito jovem ainda, eu perguntava, bom, mas qual é o seu receio? Né? O meu receio é que nós vamos ser invadidos por pessoas estranhas a Cabo Frio. Não sei até onde essas pessoas vão respeitar os nossos hábitos, né? Os nossos monumentos. E provavelmente vai mudar completamente as características do nosso povo. Meu pai foi um visionário. E como mudou? Como mudou? Mudou muito. Né? Mudou muito. Né? Nós estamos hoje testemunhos dessa grande mudança. Pode ser que para vocês que são mais jovens, essas mudanças vieram acrescentar. Né? Para ele, vieram alterar todo um sistema de vida. Né? E ele era muito ligado às coisas, ao ambiente, à natureza, à cultura de uma época. Para ele era extremamente preocupante. Nós hoje estamos aqui vivendo uma cidade evoluída, né? Uma cidade onde, digamos, recursos financeiros giram e geram empregos, geram um novo tipo de conforto para todos nós. Mas houve realmente uma quebra, né? Houve uma invasão. Teve o lado bom e o lado ruim da história, né? Em qualquer coisa que nós fazemos na nossa vida, nós temos esses dois lados. Né? O lado não muito bom, né, para ele, para o meu pai, era exatamente a perda das características do nosso povo e provavelmente a nossa natureza que seria violentada. Como foi? Francisco, o seu pai, ele tinha uma grande preocupação em registrar o que era Cabo Frio na época. Hoje, a cidade em si, Cabo Frio, deve muito ao seu pai, porque a maioria das fotos de época da década passada, do século passado, foram feitas pelo seu pai. Eu, particularmente, vejo que o seu pai ele tem muito pouco valor como patrimônio histórico da cidade. Você sente esse mesmo
sentimento? Você tem esse mesmo sentimento? Eu diria o seguinte, Manuel Atanásio, eu diria que o povo, o cidadão, ele é um sedento de cultura. Ele tem necessidade da cultura como tem necessidade da educação. Nós somos testemunhas disso, né? Nós viemos agora, no ano passado, fizemos uma exposição no Rio de Janeiro, na Sala Cultural da Caixa Econômica, no Rio de Janeiro. E meu pai teve expostas 52 fotografias. 52 fotografias. Inicialmente, a exposição era para funcionar durante 15 dias, depois foi prorrogado por mais 15, em função de quê? Em função Boa aceitação? da boa aceitação, da necessidade que as pessoas... Isso no Rio de Janeiro. Isso no Rio de Janeiro. Na verdade, se nós pensarmos, meu pai era um fotógrafo do interior. Do interior. Uma cidade do interior. Não tinha nome. Meu pai não foi uma grande expressão dentro do mundo fotográfico. Para isso teve o Malta, teve o Ferré, teve o Picarelli e teve outros grandes, né? Outros grandes fotógrafos da época. Meu pai não teve essa repercussão toda, mas quando foram colocadas 52 fotos muito bem produzidas por equipes da Caixa Econômica. Quando foram expostas essas fotos, você não imagina o sucesso. 15 dias, depois prorrogados por mais 15 dias e depois prorrogados por mais 15 dias. Mais de 3.000 pessoas foram a essa exposição. Depois do trabalho, com chuva, no domingo com fla-flu, no domingo com sol, as pessoas deixavam de ir à praia, de ir aos seus passeios com família, para irem a essa exposição no Rio de Janeiro. Essa exposição no Rio de Janeiro foi um marco, foi uma resposta para as pessoas que são insensíveis, que não olham a fotografia como um segmento cultural. Essa cultura não está ainda enraizada na cabeça da autoridade, mas o povo adora fotografia, o povo adora uma pintura. O que é cultura não é incentivado no povo. Como nós sabemos que cultura e educação são dois segmentos que não deveriam fazer parte do organograma dos poderes. Nós sabemos disso, né? Mas a cultura é importantíssima para o jovem, para o universitário, para o professor. E meu pai fez isso. Quando você diz que não teve o valor merecido, eu concordo com você. Mas não teve o valor reconhecido, não foi pela sociedade. A sociedade compra as fotos do meu pai, compra e comprou, ainda continua comprando, o livro Sal da Terra do meu pai. Então, você falou no livro Sal da Terra. Algo que é nosso, né? Porque esse livro, quando eu digo nosso, eu digo no contexto que está mostrando a nossa cidade, que não tem ampla divulgação, como deveria. Você não sente assim que há um certo descaso do governo, das autoridades da cidade, que já vem de muito tempo, né? Isso não é recente. E também da educação em si, porque uma diretora de escola ela pode trazer à tona isso para a história, para dividir com os alunos, e não se vê esse interesse. Olha, eu vou apenas fazer um reparo. Você sabe que isso é pouco divulgado, porque pela primeira vez nós estamos colocando de forma bem relaxada, né? Bem informal,
alguns detalhes da vida do meu pai, né? Da nossa vida familiar e tal. E eu preciso fazer um reparo importante. O trabalho do meu pai, atualmente, a importância do meu pai, ela está, digamos, também na mão do professor. Na mão do professor. Eu sou, como já falei anteriormente, eu e meu irmão somos constantemente procurados por alunos de colégio, e não é apenas o aluno universitário, o estudante universitário. Alunos da escola pública, da escola particular, que vêm a mim pedir fotos para compor trabalhos comparativos entre o ontem e o hoje. E eles não fazem isso por iniciativa particular, iniciativa própria. Eles são motivados pelo colégio, pelo professor. Mas é pequena essa parcela, né? Não, é pequena, com certeza é pequena. Mas ela existe. Ela existe. Eu já fui fazer palestras, e meu irmão também, em diversas escolas. Existe uma metodologia dentro da escola sobre... Não existe. Não existe. Isso aí é uma coisa muito pessoal. Está muito ligada à importância e à consciência do professor com relação à cultura, com relação à educação. Eu me coloco sempre à vontade dos professores, à disposição dos colégios, para conversar com os alunos. E eu tive recentemente, no ano passado, eu tive uma experiência que me emocionou. Tá? Eu estive no colégio público, uma diretora me convidou para conversar com os alunos, né? Em função da minha neta, que é aluna também de um colégio, de uma escola, e eu fui, a pedido dessa diretora, fui conversar com as crianças, né? Meninas já de 10 anos, 12 anos e tal. E quando eu cheguei lá, uma menina falou assim: eu vi uma foto do seu pai com os peixes. Com os peixes. Esse peixe foi apanhado aqui perto do forte. Evidentemente que uma criança ela não soube, né, identificar a pesca de um mero, de quase 2 metros. Né? Ela associou a pescaria com o forte. Né? E ela pensou que o mero fosse apanhado ali perto do forte. Né? E aí aquilo foi o começo de uma série de questionamentos das outras crianças. Começou a proliferar. Abriu um leque de interesses. Nossa Senhora, as crianças começaram a dizer: meu pai tem uma foto do seu pai. E minha avó fotografou, foi seu pai que tirou a foto da minha avó, do meu avô. E de repente eu estava envolvido por um grupo de crianças. Num bate-papo absolutamente. Papo cabeça. Papo cabeça de crianças a respeito das fotos do meu pai. E da história da cidade. Ora, aí eu fiquei tão emocionado, eu quase chorei. Começou a vir contos, né? Não, quase. Ora, eu fiquei admirado pelo interesse, né? A idade, né? Das crianças. A idade mental da criança, ela está muito mais ligada a coisas ligadas a brincadeiras, né? No máximo, as coisas que ela está estudando naquele momento. A história, quando começou a falar, quando foi despertado por uma coleguinha, imediatamente aquilo foi incentivado, todos foram incentivados a conversar sobre o assunto. E fiquei eu ouvindo, sentado, ouvindo, dando os meus pitacos. Você foi ensinar, acabou aprendendo. Aprendendo. Foi algo assim eu fiquei tão emocionado. Eu disse: meu Deus do céu, nós temos que outras vezes vir aqui, conversar com as crianças, né, bater papo. E aí, encerrado a aula, eu me reuni com a professora, né, daquela classe, de algumas classes, tinha mais ou menos umas 50 crianças, e com o professor. Né? Dali, eu fui convidado para fazer numa escola, parece-me que Isabel Machado,
uma outra conversa, tive essa conversa com a criançada, depois a coisa tomou uma proporção que eu não esperava, né? Fui convidado para fazer também no Colégio Ismar Gomes uma outra preleção, uma outra conversa com a garotada. A cada vez que eu fazia esse trabalho, mais eu me surpreendia com o interesse. Você viu o interesse por Nossa, parte deles, né? o interesse maior, evidentemente, foi esse caso que eu contei, pela inocência, né, das crianças. Mas no Ismar Gomes, por exemplo, eu fui questionado diversas vezes, como estou sendo agora sabatinado por vocês, eu fui sabatinado por rapazes, por moças, né, que fizeram um silêncio. Inicialmente é aquela bagunça, é aquela conversa alta, Dispersão, né? aparentemente sem interesse, desinteressados, todo mundo com o celular na mão, tal. Ao começar, eu fiz um pedido a eles. Gostaria que todos os celulares fossem desligados. Porque o que vocês vão ouvir agora, tá, é a história. E eu levei vários pôsteres, vários painéis para mostrar a eles o que era Cabo Frio, né? Alguns apanhados assim e tal. Imediatamente, para surpresa minha, tipo assim, de 10, um é rebelde. Rebelde natureza. Acordou rebelde, acordou com fome, não comeu nada. É aquela coisa que nós conhecemos do adolescente, né? Mas 9 desligaram imediatamente. E quando eu comecei a falar, já um começou a fazer perguntas, a querer saber, por exemplo, eu levei uma foto de uma baleia que tinha sido arpoada, né, praticamente naquele momento e tal, né, ela tinha sido guinchado para a parte... o guincho puxa para uma área, né, onde os japoneses começavam já a escarná-la, tal, trabalhar em cima dela, né? E essa foto é uma foto muito emblemática, né, muito marcante, muito importante do nosso arquivo. E quando eu coloquei e tirei e mostrei essa foto, vocês não imaginam, as perguntas eram sobre a empresa, que estavam fazendo, como era feito, se eu tinha em algum momento embarcado naqueles barcos para ver o abate da baleia, se o japonês alguém falava português, se eu entendi o japonês, né? Essas coisas todas, começamos, era apenas uma aula de 45 minutos, nós levamos 1h30, e a cada assunto que nós tocávamos, mais despertava o interesse da garotada. Então, para você ver, ainda em resposta à sua pergunta, não existe exatamente uma falta de interesse ou um desinteresse do cidadão. Existe um desinteresse, desculpa, das autoridades. Francisco, dentro desse assunto, desinteresse, você acha que falta semana Vonei, já que pela semana tem Teixeira de Souza na cidade? Você acha que, como foi dito aqui, né, é pouco explorado, um homem que conta a história de Cabo Frio? Não tem um historiador maior que eu não conheço hoje dentro de Cabo Frio, não sei, o Vonei. O Vonei, para mim, é um herói cabo-friense, é o primeiro e o maior historiador que temos. Um mito, né? Um mito. O Teixeira de Souza, que foi, né, na literatura. O romancista e tal. Mas temos a Semana Teixeira de Souza, eu acho muito lindo, acho belo, mas você acha que não falta a Semana do Vonei? Olha, usar isso dentro de uma metodologia, dentro de uma escola, porque ele retratava a cidade através dos seus cliques. Sim, com certeza. Eu acredito até, sabe, que essa sugestão de vocês provavelmente o prefeito, o secretário de Cultura, a secretária de Educação, outras pessoas envolvidas dentro dessa área, desse segmento cultural, provavelmente eles vão ver esse trabalho, vão registrar a sugestão de vocês, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que durante muitos anos nós trabalhamos para que a história do meu pai não fosse esquecida,
né? Ela é impossível ser esquecida, porque ela retrata a história de uma região, de uma época, né? De uma Cabo Frio que já não existe mais. Mas existe, até da minha parte, uma ressalva a respeito das pessoas que não souberam valorizar a arte do fotógrafo. Não só do fotógrafo meu pai, do fotógrafo Volney. Você é fotógrafo. Você registra hoje a evolução, as condições da Cabo Frio e da sua época. Não sei se daqui a 20 anos, 30, 40 anos, se a sua arte será valorizada, reconhecida e valorizada como deve ser, né? Porque é uma arte. Você é um fotógrafo que você usa a sua tecnologia, o seu conhecimento e, sobretudo, a emoção e sensibilidade que tem que haver no fotógrafo. O fotógrafo não é apenas um retratista. Ele retrata, sim, uma realidade, mas ele precisa ter uma emoção muito própria para ter a visão do futuro. Foi a visão que meu pai teve, né? E hoje, o futuro do meu pai é o nosso presente hoje. O que meu pai sempre retratou para que as gerações futuras usufruíssem dessa magia, né, da importância da Cabo Frio, daquela época, nós estamos usufruindo hoje, né? As pessoas, nós que somos adeptos da cultura, que gostamos da cultura, gostamos da educação, somos ligados a essas áreas, nós estamos usufruindo hoje, né? E aí, para esses homens que passaram pela nossa cidade e não reconheceram a fotografia como arte, não só do meu pai, a pintura como arte, e outros, a dança, a música, a poesia. Esses homens, não tenho nem como qualificá-los. Não tenho como qualificá-los. Chamá-los de ignorantes, de insensíveis, não acho que eu não devo fazer isso. Mas foram refratários de não reconhecer em cada segmento desse o seu valor. E é muito importante que nós hoje tenhamos esse trabalho que está sendo feito no memorial e que eu quero agradecer a vocês e parabenizá-los por esse trabalho. Esse trabalho tem a mesma importância que meu pai teve há 50 anos atrás. Ele criou toda uma vida fotográfica com seus registros, como vocês estão hoje resgatando da história pessoas que foram importantíssimas para o nosso crescimento, a evolução social da nossa terra, da nossa gente. O que vocês estão fazendo hoje aqui, daqui a pouco eu não estarei mais aqui, provavelmente vocês também não, mas isso vai ficar para a história. Alguém vai dizer, há muitos anos atrás foi feito um trabalho de registro que se chamou Memorial da Nossa Terra, Memorial da Nossa Gente, qual o título que vocês possam dar, com todos os registros das pessoas importantes da nossa terra. E é isso. E é por isso que eu quero parabenizar vocês. Para encerrar, eu estou com uma revista aqui de 2009. E nela está escrito assim, o seu irmão, e na capa está escrito assim, o arquivo de Volney procura um destino. Esse arquivo ainda procura um destino depois de 5 anos? Procura um destino. E essa sua pergunta está intimamente ligada ao que eu acabei de falar. Hoje nós temos todo o nosso acervo acondicionado em caixas próprias, né? Independentemente das fotos que já foram feitas, que já foram vendidas, que fazem parte da vida hoje do cidadão, hoje meu pai vive
através de suas fotos e vive nos consultórios médicos, nos poderes, nos corredores da Câmara Municipal, nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de advocacia, Prédios públicos. nos prédios públicos, nos restaurantes de Cabo Frio, nos bancos. E para fora, E não é né? só, exatamente, não é só em Cabo Frio. Meu pai hoje vive em todo o Brasil. Meu pai vive no exterior. Eu tenho uma filha que mora em Portugal. E comumente ela me diz: pai, fiquei surpresa. Estive num restaurante tal e encontrei a foto do vovô. Ele levou Cabo Frio para fora, né? Isso Então, pra quer dizer, você como filho. nossa, isso aí é o que nós chamamos de premiação. Quando a minha filha fala algo desse tipo, como eu tenho também a experiência de, às vezes, ir em algum lugar e ver a foto do meu pai. E eu digo sempre: vocês estão muito bem acompanhados com a foto do meu pai ali. E eles falam: ah, é o seu pai? Então, quer dizer, estabelece naquele momento uma ligação de filho e pai, né? de fotógrafo e cidadão, de comerciante e apreciador da foto do meu pai, tudo isso dentro do universo só. E é por isso que hoje, Atanásio, nós procuramos ainda um destino para o acervo do meu pai, né? Eu sempre digo o seguinte, que eu sou um otimista por natureza. Eu ainda acho que esse acervo do meu pai deveria estar guardado, né, ou sob a proteção do poder público, com responsabilidade, com muita responsabilidade, porque esse acervo não é nosso. É da cidade. Esse acervo é da sociedade, é da cidade, é do mundo. O mundo adora as fotos do meu pai. O Brasil inteiro compra as fotos do meu pai. Não é possível que esse acervo, que tem a importância que tem para os nossos alunos, a nossa geração, as gerações a atual e as que virão, não entre na cabeça dos nossos administradores a sua importância. É impossível, não é admissível que isso possa acontecer nos dias de hoje. Nós somos falíveis, nós passamos aqui apenas um período. O nosso período está acabando. E precisamos dar um destino a esse patrimônio. É o patrimônio da memória, é a nossa memória que foi retratada durante mais de 50 anos por um homem chamado Volney Teixeira de Souza. E é necessário que esse acervo, que esse patrimônio, seja protegido, seja agasalhado o responsável, pela autoridade responsável, ou por uma autoridade responsável. E é necessário que isso seja feito urgentemente, para que todas as nossas crianças, os nossos adolescentes, tenham como um local para suas pesquisas, para saber como foi Cabo Frio em 1900, de 1900 para cá. Só o nosso acervo registra isso, conta essa história. E essa história é nossa, é da sociedade, faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se perdeu alguma coisa nesse acervo? Nada, não, nada. Não, a vida da fotografia é a seguinte, do negativo, né? Nós tivemos vários negativos perdidos, porque antigamente o negativo era impresso em vidros, em pequenos vidros, 18 por 24, 12 por 18, qualquer coisa nesse sentido. E o que era colocado nesse vidro, que é o negativo de hoje, isso era impresso nos vidros.
E quando o meu pai faleceu, nós fomos descobrir, fomos classificar o acervo dele, o arquivo fotográfico dele, e descobrimos várias chapas, né? Naquela época não era negativo, eram chapas, né? Consideradas como chapas. Várias chapas nesse sentido aqui, em diagonal. E com muito cuidado nós tentamos recuperar essas fotos, essas chapas. Colocamos todas em banho numa solução química, né? Para que não perdêssemos, né? Para reaproveitá-las. Mas infelizmente a ação do tempo colou todas elas. Aí não deu. Foram as únicas perdas. Mais do meu avô. E eram arquivos valiosos, né? Valiosos, mas nós não sabemos qual era. Foi a única perda que nós tivemos. Mas perdemos talvez umas 20 chapas. E provavelmente com grande valor. Porque já registrava fotos do meu avô no princípio, em meados de 1900, talvez em 1920. Séculos diferentes. E essas fotos deviam ter uma importância muito grande. E ficamos sem saber quais as motivações, o que foi registrado, o que foi fotografado. Foi a única perda, nada mais. E, Francisco, o acervo que vocês têm, ele merece um carinho muito grande, porque o que acontece? O negativo, fotos, ele tem certas temperaturas, tem que ter um ambiente adequado para poder estar alojando essas fotografias. E o medo de vocês deve ser esse, né? Sim, com certeza. A gente, hoje nós fazemos limpeza dos negativos pelo menos umas 3 vezes por ano. Nós tiramos todos os negativos das caixas, passamos um pano... São películas, né? Películas delicadíssimas. Né? Então, imagine você, nós temos hoje cerca de 10 mil negativos. Nós fazemos isso 2, 3 vezes por ano. Né? Tiramos todas elas, limpamos elas com um preparado químico, né? Deixamos secar e depois voltamos para as caixas novamente. Né? Toda vez que nós temos que fazer uma foto, né? Essa foto ela é escaneada, porque são fotos de 50 anos atrás, de 60, 70 anos atrás. Só do meu pai são de 50 anos, 54 anos. Né? Voltando um pouco do passado, tem as do meu avô, que também, por sua vez, tem sua história e sua antiguidade. Né? Então, o carinho, o cuidado são maiores. Depois temos fotos do Malta, negativos do Malta, do Picarelli, que foram agregadas ao nosso arquivo, porque o Malta, quando esteve em Cabo Frio, e Picarelli também, ele registrou várias fotos da Cabo Frio antiga, né, da Cabo Frio da sua época, e foram anexadas, foram somadas ao nosso arquivo pela sua importância, mas todas elas com crédito de cada um. Né? Nós temos bastante fotografias deles, mas todas preservadas da mesma forma, com todo carinho. E voltando ao termo de manuseio, de guardar, isso tudo tem um custo, né? E altíssimo. Tem um custo altíssimo. O custo, ele é, digamos, não chega a ser um custo muito, muito alto, porque nós cuidamos do arquivo sempre. Sempre. E isso é diluído, né? O custo, por exemplo, de caixas, de envelopes, do cuidado. O tempo que nós perdemos é que é o mais importante disso tudo aí. Né? Porque você zelar por 10 mil negativos, né? E são negativos de 1, 2 milímetros, né? Então, o tempo que se gasta, que se despende nesse trabalho é muito grande, é muito grande. E meu irmão não faz isso sozinho, isso é uma equipe. Sou eu, meu irmão, mulheres,
filha, a equipe da família é que preserva exatamente esse acervo, para que quando você pedir algo, ele está pelo menos com 90, 80, 90% de suas condições preservadas. Depois o resto é um Photoshop, é um escaneamento que se faz para que a foto tenha a sua pujança, né, preservada e adquirida. Eu de bicicleta aqui. Caraca. Meu irmão aqui. Ficava na retaguarda mesmo. Esse aqui foi o Jânio Quadros, quando veio. Esse aqui é meu irmão. Meu irmão. Aqui estou eu de bicicleta. Cadê? Aqui? Não, tem. Aqui. Não, peraí, eu estou vendo. Tem um reflexo aqui. Aqui, ó. Eu. Jânio Quadros veio a Cabo Frio. Isso foi em 61. Então, o que acontece? Você tira uma foto dessa aqui aproximada, porque quando a gente entrar no que ele diz que ele ajudava o pai dele, a gente joga essa foto. Me mostra aqui. Daí mesmo, só se pôr na imagem. Mostra ele pra mim. A caneta. Francisco é esse. Calma aí que eu me perdi, cara. Reflexo. Tem cantinho. Esse aqui. Não é esse aqui? Deixa eu ver. Esse. Não, aqui, ó. Aqui. Aqui. Esse aqui. É esse aqui. Aí faz um círculo depois na hora. Esse aqui. Ok, Você vê como é que essa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa Aqui foto é importante? foi quando o Jânio Quadros esteve em Cabo Frio. Foi. Eu acho que essa foto, a foto do dia que ele teve aqui, eu acho que só seu pai tem, né? Se meu pai tem? Só o seu pai tem. Ah, só. Existia muito Quer dizer, fotógrafo? Não, Era só era ele. naquela época é só o VAD mesmo. Na época não existia câmera digital. Hoje todo mundo diz que... Filme. Era filme, foi filme de rolo. Filme de rolo e o flash era aquela lâmpada. Era pá. E o papai tinha que tirar. O papai era ágil pra cacete. Eu às vezes, eu ia para os casamentos com ele na igreja, e aí ele andava com os bolsos cheios dessas lâmpadas de flash, né? Porque o flash dele era acoplado à máquina, né? Do jeito que você faz aqui. Mas a reposição, depois do flash estourado, a reposição tinha que ser 3 segundos, no máximo. Para não perder Porque não perder vários ângulos, né? Porque se for um casamento, o padre está benzendo lá, né? E aí, pá! E se você esperar e botar, o padre vai terminar lá e você perde o tempo da coisa, né? Resumindo, você pega o noivo colocando a aliança e não pega a noiva colocando a aliança. Não pega, exatamente. É coisa de segundos, né? Então, ele já pegava aquilo ali, botava e jogava a lâmpada para mim. Muito grande. No final, nós tínhamos uma bolsa menor, né? Tipo frasqueira, e que aquilo ali estava cheio de lâmpadas. Aquilo era um trabalho danado. E a gente colocava as lâmpadas ali e eu tinha que estar atrás dele com a lâmpada na mão. Quando pipocava lá, eu já estava aqui, ele tirava e eu já estava para presente para poder com o flash para... Então, no caso, você era o corpo dele, né? Não poderia estar... Eu era um assessor, eu era uma parte presente. Importante. Era eu e meu irmão também, era pessoas. Né? Cara, deveria ser... Como ele conseguia? O custo dele. Como ele conseguia adquirir, tipo... Olha, ele tinha no Rio de Janeiro grandes amigos fotógrafos, grandes amigos. E a facilidade de conseguir essas máquinas, isso só acontecia em função dos amigos que procuravam através de laboratórios, né? Um laboratório que ele trabalhava muito era o laboratório da Kodak. E ele passou a ser um consumidor do material da Kodak, filmes, papel, né? Então, em função disso, a Kodak tinha o maior interesse de vender o material dele, né? O material da empresa. E essas máquinas a Kodak trazia dos Estados Unidos
e mostrava alguns fotógrafos de Cabo Frio, do Rio de Janeiro. O meu pai ia ao Rio de Janeiro constantemente para adquirir material, e em contato com esses fotógrafos, era apresentado ao meu pai as máquinas já evoluídas, já dentro de um patamar maior de progresso, de desenvolvimento. Então, meu pai sempre trabalhava. Agora, meu pai tinha predileção por uma máquina inglesa, essa máquina que tinha o zoom. Tinha predileção, né? Porque dali aquela máquina produzia uma definição maior da sua... Tinha uma precisão, né? Precisão, enfim, né? Qualidade... E o resto era mais por conta do laboratório ali para a Kodak, uma troca também. E sempre a Kodak, realmente naquela época, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma grande responsável, precursora das grandes máquinas, dos grandes materiais fotográficos. Né? Você no primeiro encontro que a gente teve, Francisco, você me falou sobre uma empresa que está em Arraial do Cabo, que estava querendo uma foto do local onde eles estavam instalados. Ah, sim. Aonde está aquele... Enquanto você vai contando, a gente vai mostrando. É um calendário, foi o calendário de 2013, ele está ali em cima da minha... Está ali, ó. Isso. É um calendário de uma empresa paulista, parece-me, Alpina Ambiental. Eles fizeram um calendário com fotos belíssimas do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? E precisava, como eles fazem parte de um conglomerado gigante do setor na área de portos, eles precisavam de uma foto... Essa foto, né? Uma foto do porto do Arraial do Cabo. E depois de muito pesquisarem, eles receberam uma informação de que só no nosso arquivo eles conseguiriam essa foto. E foi uma foto datada, parece que de 1965, que foi exatamente no início das operações do porto no Arraial do Cabo. É a importância do arquivo, né, respondendo àqueles que necessitam de uma foto para fazer prova de existência, né? E essa empresa foi muito feliz em encontrar, né, essa foto exatamente onde ela hoje faz um trabalho com aplicação de máquinas pesadíssimas, né? E nessa época apenas o porto funcionava como uma receptora de produtos, né, para álcools e para Cabo Frio, enfim. Imagino que deva ter sido emocionante quando uma empresa de tão longe tenha procurado vocês para ver se no acervo teria essa foto que eles desejavam, e eu acho que foi uma surpresa maior para eles saber que conseguiram a foto. Sim, com certeza. Ontem, inclusive, nós tivemos recebemos a visita de uma pessoa da empresa, né, para tratar de outras situações envolvendo fotografias também. Porque o Arraial do Cabo, especificamente com a implantação da Companhia Nacional de Álcools, toda essa operação foi acompanhada pelo meu pai. As fundações da Álcools, a visão da área onde seria implantada foi acompanhada pelo fotógrafo Volney Teixeira. Nós temos toda a vida da implantação da Álcools em funcionamento, das suas chaminés, dos seus galpões, das suas máquinas, das suas embarcações, tudo isso que fez parte da vida produtiva da Companhia Nacional de Álcools
Tudo isso foi registrado pelo meu pai. O crescimento da região, né? E em função da implantação da Companhia Nacional de Álcares, veio o desenvolvimento social da região, né? Porque não foi só o Arraial do Cabo que recebeu o benefício direto, foi toda uma região. Quando nós íamos a alguma loja, alguma dependência comercial para comprar alguma coisa e que mostrávamos e que dizíamos que éramos funcionários da Álcares, aquilo para nós e para o comerciante era um atestado de que nós tínhamos condições de pagar, para você ver a importância da Álcares. Então, essa importância foi toda ela acompanhada, a evolução social, industrial, comercial e sobretudo, Atanásio, a evolução econômica da nossa região, toda ela teve uma testemunha ocular e profissional, que foi Volney Teixeira. Para encerrar, Francisco, qual é o recado que você deixa para a sociedade e para as autoridades em relação ao nosso turismo histórico, que é uma busca que a gente, com esse trabalho, vem tentando fazer? Eu vou me repetir, mas é necessário. O apelo que eu faço é às autoridades, especialmente hoje ao prefeito Alair Corrêa. É necessário, prefeito, que o senhor, com sua visão progressista, encare a aquisição do acervo Volney Teixeira como uma prioridade. Todas as pessoas que fazem parte hoje do seu governo, cuja maioria é de Cabo Frio, olhem o acervo como algo, como nosso patrimônio da memória de Cabo Frio. O seu secretário de Cultura, Facuri, é um entusiasta da fotografia, da pintura, da dança, do folclore. São segmentos que precisam ser preservados. E é necessário que uma pessoa de visão, como eu sei que o senhor é, entenda, olhe, preserve esse patrimônio. Está provado, não somente pelo que eu já falei aqui, como o nosso cotidiano prova constantemente o interesse da sociedade, o interesse do pesquisador, do professor, do aluno, do estudante universitário, em buscar, em resgatar a cidade, a região de ontem, que em lugar nenhum existe, a não ser no nosso arquivo. Por que eu digo nosso? Porque nós somos hoje responsáveis, diretos, pela manutenção desse acervo. Mas nós gostaríamos de dividir com a sociedade a importância desse acervo. Um trabalho que meu pai, meu avô e meu irmão, durante mais de 50 anos, teve a preocupação de fazer o registro disso. O senhor faz parte dessa história. Temos inúmeras fotografias suas no nosso arquivo. Portanto, prefeito Alair Corrêa, está em suas mãos a preservação da memória de Cabo Frio. Obrigado, Francisco. Quero te agradecer e a gente vai seguir em frente tentando resgatar essa missão árdua, que é a história da nossa cidade. Muito obrigado pela presença de vocês. O trabalho que vocês estão fazendo merece todo o nosso respeito. Por isso, eu me dispus a conversar, a fazer parte desse memorial, que eu acho que é muito importante para a cidade, para o futuro, né, das nossas crianças.
é necessário que tenha tudo isso registrado. E o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho de suma importância para esse fim, né? Nós estamos apostando no sucesso desse trabalho, porque vocês estão trabalhando com a cultura, vocês estão trabalhando com o resgate da nossa memória, que insistem em esquecê-la. Em esquecê-la. E a nossa memória faz parte do nosso dia a dia. E o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho que merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração.